Amados irmãos, vamos comentar o nosso segundo texto bíblico que nós encontramos no livro de Número capítulo 18 e o capítulo 19. Números 18 e 19. Capítulo 18. Os deveres e direitos dos levitas, dos sacerdotes dos levitas. Então disse o Senhor a Arão: tu e teus filhos e a tua casa, a casa do teu pai, levareis sobre vós a iniquidade do santuário, e os teus filhos contigo levareis sobre vós a iniquidade do vosso sacerdócio. Então nós vemos aqui: também farás chegar contigo os teus irmãos, a tribo de Levi, a tribo do teu pai, para que se ajunte a ti e te sirvam. Mas tu e teus filhos contigo estareis perante a tenda do testemunho. Então, meus amados irmãos, nós vemos aqui Deus separando a tribo de Levi, Arão e seus filhos, para que estivessem dentro do santuário, na tenda da congregação, para oferecer culto de sacrifício e adoração a Deus, para proteger o lugar santo e o lugar do santo, para interceder em favor do povo, né? E nós vemos que também Deus disse que ele escolhesse a tribo dele, que era a tribo de Levi, os levitas, que era dado como dávida, como primícia ao povo de Israel, inclusive no lugar dos primogênitos, porque todo primogênito, tanto dos homens como dos animais, seria de Deus. E a tribo de Levi foi dado como dávida de Deus, no lugar dos primogênitos de Israel, para trabalhar no serviço da casa de Deus. Trabalhar o quê? Na execução dos animais, na manutenção dos utensílios, na condução dos utensílios, na condução da própria tenda da congregação, auxiliando Arão e seus filhos para a manutenção do culto divino. E nós vemos que por isso Deus deu a Arão parte de sacrifício, das ofertas alçadas que eram trazidas para o templo, a parte mais importante das ofertas que o povo de Israel dava para o sacrifício da casa de Deus era dado a Arão. E aos levitas era dado todos os dias, todas as ofertas alçadas também, as primícias. Nós vemos aqui, meus amados irmãos, que ele recebia também, né? Gosto muito do versículo 6 que diz: a vós é dado como dávida pelo Senhor, para administrar a tenda da congregação. Eu quero dizer aos irmãos que os obreiros da casa do Senhor, né? Desde os porteiros até os pastores, são dávidas de Deus dado para servir com muita alegria aos irmãos. Então não desprezemos os homens e também as mulheres que estão na frente dos departamentos, que servem a Deus. Eles são dávidas, são pessoas que de graça se dispõem a servir a Deus através do seu povo. Então tanto os levitas como Arão e seus filhos foram dados como dávidas. Por isso também Deus dava a ele as dávidas que o povo dava. Eu estou dizendo as dávidas do sacrifício, das ofertas, dos dízimos, né? Os primogênitos dos bois, os primogênitos das vacas, as ofertas alçadas, né, irmão? Os votos, tudo era dado a Arão e aos levitas pelo seu trabalho. Então nós vemos que Arão, né, deveria receber, e os levitas, eles davam o dízimo dos dízimos, conforme está escrito aqui na palavra do Senhor. De tudo aquilo que ele recebesse, eles davam, traria para Adão o dízimo dos dízimos, né? Louvado seja o nome de Jesus, conforme está escrito no versículo 24. Porque, vamos ver aqui, porque o dízimo dos filhos de Israel, que oferece ao Senhor em oferta alçada, tenho dado por herança aos levitas, porque eu lhe disse: no meio dos filhos de Israel nenhuma herança tereis. Falou o Senhor a Moisés, dizendo: falarás também aos levitas, e dir-lhe-ás que quando receber o dízimo dos filhos de Israel, que eu lhes tenho dado,
em herança, deles ofereceriam uma oferta ao Senhor. Isso é o dízimo dos dízimos. Está escrito no capítulo 18 e no versículo 26. Amém? 26. Então, meus amados irmãos, nós somos dádiva de Deus. Ministros são dádiva. Deve ser respeitado, deve ser honrado pelos irmãos. Agora, na verdade, os ministros devem viver como exemplo de santidade, de justiça, inclusive não explorando, né, financeiramente, tomando, praticamente como a gente vê muitas igrejas querendo, prometendo abençoar, o cabo dá 50 e Deus vai dar 5.000. Isso não é maneira de trabalhar. O verdadeiro evangelho e a verdadeira mensagem é aquele que pede que os crentes contribuam, dê seus dízimos e suas ofertas para a manutenção da casa de Deus, sem a promessa de bênção, né? A bênção já vem normalmente para aqueles que dizimam. Nós já dizimamos porque somos abençoados, não é? Mas Deus promete também que repreende o devorador, que multiplica o vinho, o lagar. Isso é a promessa do próprio Deus. Agora, nós não devemos estar pregando dê para ser abençoado, não. Você dá porque Deus já lhe abençoou e vai continuar ali abençoando. Isso é o verdadeiro ensino do dízimo. No capítulo 19, irmão, nós vemos as águas da separação. O Senhor determinou, né, que Israel, né, anualmente, né, fosse sacrificado uma bezerra, e que aquela bezerra, que ela sendo sacrificada, ela fosse queimada, e juntamente colocado sobre ela, né, ela era oferecida ali em carmesim, com ensopo, né? Mas o sacerdote pegava a cinza daquela bezerra, né? O sacerdote pegava para que fosse colocada em água, e aquela água seria chamada água da separação. O que é água da separação? Conforme está escrito no capítulo 9, a água da separação. Todo homem que pecasse contra Deus, que trocasse em algum cadáver, né, que se contaminasse, ele se lavaria ao terceiro dia, ele seria 7 dias imundo, se lavaria ao terceiro dia, e depois que ele ficasse bom, então ele ofereceria a Deus, né, a sacrifício, e se tornaria limpo. Agora, se ele não se sacrificar, não se lavasse, não se banhasse ao terceiro dia com a água da purificação, mesmo depois de 7 dias, ele continuaria a ser imundo, não é? Então nós vemos, amados irmãos, vamos ver, o versículo 19. E ao limpo, ao terceiro dia, ao terceiro e sétimo dias, aspergirá sobre o imundo, e ao sétimo dia o purificará, e lavará suas vestes, e se banhará na água até a tarde, e será limpo. Mas nós vemos, meus amados irmãos, que para ser limpo ao sétimo dia, tinha que ser purificado ao terceiro dia. Nós temos que obedecer a Deus. O que Deus determina, o que Deus manda, o que Deus fala é o correto. O modo, a maneira e no tempo. Não vamos mudar o modo, não vamos mudar a maneira e não vamos mudar o tempo daquilo que Deus determina. Do jeito que Deus determinar, nós devemos estar prontos para obedecer o modo e a maneira que Ele faz e o tempo que Ele faz, que Ele manda fazer através da palavra de Deus e do seu profeta. É aquela maneira certa que nós devemos fazer para ser abençoados e abençoadas. O que significa hoje, pastor? Nós somos purificados por que hoje? Nós somos purificados pela palavra de Deus. Jesus disse ao discípulo: vós já estáis limpo pela palavra que eu vos tenho falado, né? Em João, no Evangelho de João, né? Mas também a Bíblia diz que, Paulo disse que pela palavra, pelo sangue de Jesus e pela oração, os crentes são purificados. Jesus disse: vós já estáis limpo pela palavra. O crente que vive, que guarda a palavra de Deus, essa palavra de Deus é água que purifica, que lava o pecado do homem, que sacia a sede, mas principalmente na questão da purificação. E também a oração, né? O homem que ora, que consagra a Deus, ele também é purificado conforme diz a palavra. Meus amados, nós já estamos purificados porque guardamos, vivemos conforme a palavra do Senhor. Amém, meus amados irmãos? Que o Senhor continue nos abençoando e que nós possamos servir ao Senhor todos os dias
da nossa vida. Mas a Bíblia diz aqui, amados irmãos, que aqueles que não passassem pela purificação das águas da separação, conforme diz aqui o versículo 20, seria extirpado, morreria, seria expulso da comunidade de Israel. Assim, são aqueles que não querem viver a palavra de Deus, que não querem cumprir a Bíblia, que andam dentro da igreja andando de modo diferente, deve ser chamado a atenção, deve ser disciplinado, mas se quiser permanecer no pecado, não pode continuar na comunidade, no meio do povo de Deus, porque na verdade a igreja é lugar de pessoas que é chamado para ser santificado, purificado. Nós não podemos vir e continuar pecando dentro da igreja do Senhor. É claro que às vezes a gente não vai expulsar, é claro que a gente não vai matar como na antiguidade que mandava ser extirpada, matada, mas essa pessoa já está morta espiritualmente. Tem nome que vive, mas está morto, está dentro da igreja, mas está morto porque está na prática do pecado.